isso aí, Fabiola. A única pessoa que mete um brinco de cogumelo aí pra gente, hein? Gostou? Ganhei Gostei, de aluno. Gostei. Brinco de cogumelo eu achei fenomenal. Foi para dar o toque visual. E aliás, o toque de hoje, frio, né? Pra te deixar sentindo mais vontade. Sim. Oi, pessoal. Nós estamos aqui conversando hoje, mais um dia desse nosso IFCast. Nós estamos conversando com a professora Fabiola. Lembrando que os protótipos, os projetos que estão sendo apresentados aqui agora, são protótipos e projetos que foram financiados por um edital interno, né, do IFPR, que é o edital do IFTEC. Nós já tivemos um projeto, o professor Eber apresentou, agora nós temos a professora Fabiola apresentando com a gente aqui. A professora Fabiola, ela dispensa apresentações, né? Ela conseguiu encontrar um horário na agenda de entrevistas dela. Ela tem entrevista marcada hoje à tarde com o canal Futuro, então nós tivemos que negociar com o empresário dela. Ai, estou muito disputada. Para conseguir um horário na agenda dela para a gente poder conversar com ela. A professora Fabiola, ela foi vencedora no ano passado, a premiação referente ao ano passado, do Prêmio Educação Empreendedora do Paraná, um projeto que ela desenvolveu aqui no campus de Jacarezinho, né? E é desnecessário dizer que o peito da gente explode de orgulho nesses momentos. Fabiola, para o pessoal que está assistindo a gente nesses rincões do Brasil, até lá no Rio Grande do Sul, sua terra, quem é você? Olá, então, prazer estar aqui. Meu nome é Fabiola, né, Hugo? Estou aqui como professora do Instituto Federal do Paraná, Campus Jacarezinho, já há quase 10 anos. Eu sou bióloga de formação, né, com muito orgulho, e fiz mestrado e doutorado tudo também em biologia, né, ciências biológicas, com a área de ênfase assim, em biotecnologia, bioquímica, né, microbiologia. O povo gosta que eu, né, o povo já sabe que eu gosto muito dos funguinhos, né, fica evidente cada vez mais isso. E sou professora, né, além de tudo, assim, acima de tudo, eu gosto muito da docência, regada com a pesquisa, com a extensão, que não tem como, né, sair desse campo que a gente gosta. E é isso, sou professora, pesquisadora, como a gente consegue fazer pesquisa, né? E é isso, estou aqui com você. Professora, então você é uma microbiologista. Pode-se dizer que sim. Microbiólogo não existe. Existe, tudo que é pequeno, coloca o micro na frente. Tá. Talvez o microbiólogo até exista, mas não é visível ao olho nu, né? Desculpa, pessoal, foi terrível, desculpa, gente. Tá? Perdão, professor, sai de casa 9 horas da manhã para ouvir uma dessa. Professora, sua carreira então acadêmica, né, é toda focada dentro dessa área que trabalha com microbiologia. Para todo mundo entender o que é o estudo da microbiologia, o que a microbiologia faz? Sim, e tem a ver com os seus cogumelos. Tem a ver, apesar que a gente fica até meio assim, né, micro, mas o cogumelo eu consigo ver, ele não é micro, ele é macro, né? Mas não, né, as estruturas internas dos fungos, bactérias, envolvem realmente a microbiologia, estuda esses seres pequenos, né? Não somente a estrutura, a fisiologia, né, deles, o que eles conseguem fazer, e justamente com relação ao nosso projeto, por isso que a gente está aqui, né? Então, a ação dos micro-organismos em várias áreas, tanto na área ambiental, na área de alimentos, né, microbiologia clínica também, né, a gente também acaba surfando nessa parte. Então é isso, né, o meu amor pelos micro-organismos. A Fabiola é a referência nossa quando a gente acha fungos em casa. É a referência nossa para mandar mofado. Coisa mofada em casa. Ô, Fabiola, que legal, cara, você precisa ir no laboratório. Aquele feijão, né, que fica com aquela cobertura de veludo em cima. A gente traz para a Fabiola usar aqui daí. Fabiola, então o seu projeto tem a ver com a área de microbiologia, né? Conta pra gente um pouquinho dele. Acho que a gente tem aqui, né? A gente tem um protótipo do protótipo desse nosso projeto, né, que foi agraciado com o IFTEC. Antes, até, eu gostaria de mencionar, assim, né, de falar que a ideia inicial do projeto foi graças a 2 estudantes. Né? É legal a gente falar, porque a ideia do projeto começou quando eu estava de licença maternidade. E a Grazi e a Débora, né, que já são egressas, já saíram do IF, já se formaram, elas começaram essa ideia, né, fomentar essa ideia do projeto com a professora Tabata, que estava me substituindo.
Então, a ideia, gostando, né, elas me chamaram, no entanto, para ajudá-las, né, para dar um suporte no que eu conseguiria, né, fazer, porque elas sabiam que é relacionado com a minha área de pesquisa, né, que é a biorremediação, nesse caso aqui. Então, a biorremediação, né, explicando de uma maneira bem geral, bem simplista, é a utilização de organismos vivos ou derivados desses organismos vivos, né, para, já está falando o nome, remediar, né, para tratar, minimizar a poluição, né, que pode ser de águas, a poluição do solo, poluição, né, do ar. No nosso caso, especificadamente, as meninas tiveram uma ideia de utilizar o rio, o Ribeirão Ourinho, que é aqui, né, a cara de Jacarezinho, né, o coração de Jacarezinho, um ribeirão que passa pela cidade inteira, né, e então elas buscaram pensar em alguma alternativa de tratar, de, né, remediar o Ribeirão Ourinho. Então começou essa ideia, ainda na minha licença, eu voltei, retornei da licença e continuamos com o estudo, né. A ideia inicial, então, que é o protótipo, que aqui está representado por esse tanque, né? É legal a gente dizer que é um protótipo protótipo, porque o protótipo não caberia para a gente aqui nesse momento. Não caberia. O pessoal da técnica nossa depois vai gerar umas imagens para o pessoal poder ver o protótipo real. Isso, então a gente também teve que sofrer adaptações, porque estávamos na época de pandemia ainda, né? Assim, em quarentena, vamos falar, né? Que a pandemia ainda está aí no seu declínio, mas ainda está aí. Então, a ideia inicial era fazer uma ilha flutuante. Então, seria o quê? Imaginem uma caixa d'água, né, onde a gente colocaria a água do rio ali, e uma ilha flutuante, né, no interior mesmo dessa caixa d'água, boiando, flutuando, com plantas aquáticas. E a gente vai estudar, explorar, né, a potência, a capacidade de biorremediação dessas plantas, não somente das plantas, como dos micro-organismos que vivem ali junto. Então a ideia assim, é uma caixa d'água, dentro uma ilhazinha que fica flutuando com plantas. Com plantas, e aí variações, né? O tratamento 1, tratamento 2, tratamento 3, variando esse substrato onde as plantas estão. Um tratamento 1 só as plantas, tratamento 2 a utilização de bagaço de cana, que também é rico, né? A gente é rico na região aqui, para tentar fazer algum processo de adsorção, de absorver os poluentes. E variar esses tratamentos. E a água do rio passa por dentro daí? A água do rio chega dentro dessa caixa d'água e sai depois, é isso? Num primeiro momento seria estático, né? Tá, até entendi. mesmo pela logística toda que a gente fazendo, exatamente. Né? Sem poder entrar no IF, né? Porque a gente fez tudo sem estar aqui fisicamente no IF. Então a gente sofreu, o protótipo sofreu adaptações mesmo depois, né, do início da ideia. Então da caixa d'água a gente começou com uma bacia, então a gente falou, putz, pegar a água do rio tanto assim para uma caixa d'água, vamos começar, né, menor. Mas tivemos resultados legais, né, já no início, assim. Vocês fizeram então o quê? Vocês coletaram a água poluída, daí pegaram essa água poluída, colocaram dentro do experimento, para ver se vocês conseguem desenvolver um tipo de protótipo que ajude a despoluir rios. Exatamente. Legal. E isso né, no laboratório, né, in vitro, que a gente chama, com, né, possibilidade de levar isso para, né, o ambiente, de realmente uma ilha flutuante atuar direto, né, no ambiente. Que é um grande desafio da biorremediação como um todo, né? Então, a inovação, boa parte da inovação está aí, né? Nessa capacidade de adaptar os estudos que são feitos em laboratório, em pequena escala, para o ambiente, né? Então, a gente tem vários estudos de biorremediação nesse sentido, mas a grande dificuldade, e é o nosso empenho a partir de agora, tanto que esse projeto do IFTEC virou um projeto de pesquisa maior, então agora ele já aumentou muito de tamanho, com mais estudantes envolvidas, inclusive, para a gente ampliar a escala e conseguir fazer mais testes, né, com esse recurso todo que a gente adquiriu um kit de experimentos muito bom. Então é interessante, né, falar que com o recurso do IFTEC, além de fazer toda a prototipagem, nós conseguimos comprar kits, né, de laboratório, lembrando que a gente não estava no laboratório, né, para fazer essas análises todas. Então a gente conseguiu adquirir um kit que serve tanto para a parte didática quanto para a pesquisa. Acho que fica evidente, não sei se dá para ver aí certinho, a diferença, pelo menos aqui a diferença de tonalidade, visual, né? Visual nesses O que nós temos aqui, Fabiola?
Conta pra gente aqui. Essas plantinhas, elas são o quê? São plantas aquáticas, né, normais, assim, que a gente pode até encontrar em aquário. A gente começou com plantas de aquário, né, depois a gente já fez teste com plantas nativas do próprio rio, né, então tem plantas aí e a água do rio. Esse seria o tanque, um tanque tratamento, como a gente chama, né. O tanque controle seria um tanque sem a parte das plantas, sem a parte da biorremediação acontecendo, só o controle. E essas plantinhas, elas fazem o quê? Elas, né, no que elas vão fazendo todo o seu metabolismo normal, né, respirando, fazendo fotossíntese, os micro-organismos que estão ali também, né, invisíveis, lógico, mas também estão ativos, eles vão degradando, né, usando os poluentes, os possíveis poluentes que podem estar ali na água para desintoxicar, realmente, fazer a biorremediação, né, transformar esses poluentes em materiais não tóxicos. Esse é o nosso grande objetivo. E esses dois vidrinhos, eles são o quê? Esses dois vidrinhos são resquícios do nosso primeiro teste, que é o que a gente guardou amostras, né? O vidrinho que está mais perto aí do tanque, ele é a água do rio, né? Representa a água do rio sem tratamento, né? Para a gente comparar, nesse caso somente, né, visual, a coloração do outro vidrinho, do outro balão volumétrico, né? Que tem ali já a água tratada, após o tratamento. Então, quer dizer, um seria o controle e o outro é o tratado já. Isso. Foi o que deu pra gente colocar aqui na mesa. É que, na verdade, é um experimento muito grande, às vezes não dá para trazer tudo. E daí, não sei se vocês já fizeram a aferição, todos os exames na água, saber o que tira, o que não tira, o que despolui, o que não despolui. Vocês já conseguiram fazer ou ainda não? A gente fez uma pequena bateria de análises no começo para conhecer, que na verdade em qualquer projeto de biorremediação a gente tem que conhecer primeiro, né, onde é que a gente está, quais são as características, né, aqueles parâmetros do rio. Então a gente analisou, né, pH para comparar aquele que foi tratado, aquele que não foi tratado. A gente analisou fosfatos, vários tipos de parâmetros que nos dizem que sim, depois do tratamento que a gente fez, os parâmetros todos melhoraram, né? Vamos falar assim, nesse primeiro teste, essa primeira bateria de teste que a gente fez. Então, resquícios de amônia que podem indicar, de repente, a contaminação por agrotóxico, né? Nitrato, nitrito, a gente conseguiu fazer essa gama de... Tinham vestígios de nitratos, nitritos, amônias, coisas... Jesus! Vestígios, assim, em quantidades mínimas já é um alerta, né? Mas tinha, né? E a gente conseguiu ver uma redução, né? Embora mínima, também uma redução no tratamento, né? Naquele que foi tratado. Para quem não conhece a cidade, né? Esse ribeirão é um ribeirão urbano, Ribeirão Ourinho é um ribeirão urbano. Ele corta boa parte da cidade de Jacarezinho, né? Nos bairros mais populosos, no centro e alguns bairros populosos. Me parece, eu não saberia dizer, teria que fazer uma consulta à Sanepar talvez, mas me parece que ainda existe esgoto sendo depositado lá, né? Tem efluentes de esgoto lá. Esse é um rio que tinha muitos problemas em Jacarezinho por conta das enchentes. A prefeitura na última gestão fez um projeto muito grande, conseguiu minimizar o efeito das inundações urbanas, mas ainda resta a poluição desse ribeirão, né? Tem uma foto muito antiga de Jacarezinho, de muitos anos atrás, acho que na década de 40, 50, as pessoas nadando no Ribeirão Ourinho. Então. Tem uma foto dessa, né? O que hoje em dia, obviamente, é impossível, né? Sim. Sem colocar a saúde em risco. Sim. Então, assim, a ideia do projeto é que a gente consiga, em princípio, fazer um estudo e esse estudo possa resultar na criação de um protótipo que auxilia a despoluição do rio. Isso. Como que seria este protótipo final, esse recurso final para despoluir o rio? A gente primeiro precisa realmente ver a questão do local mais próprio, né? Porque começou o projeto tudo na teoria, né? A grande dificuldade começou na hora de coletar. A gente foi nos pontos, coletamos em vários pontos, daí começou aquela... Meninas, como é que a gente vai coletar? Onde é que a gente vai colocar nossa ilha flutuante, né? Porque a ideia de um rio, de um ribeirão, fiquei, né, assim, muito feliz de participar, porque justamente as meninas queriam resgatar essa ideia, essas imagens, né, dos seus pais, avós, só que não tem direito, né? A gente não, até mesmo falta o conhecimento, né, meu também, para a gente conhecer melhor
o rio. Fazer um mapeamento, Para a gente né? fazer um mapeamento. Por isso que a gente transformou esse projeto agora numa coisa bem maior, né? Que eu pretendo... Fiz o projeto para 3 anos aí, para a gente ter várias etapas para trabalhar com calma. Para a gente conseguir instalar, então, essa ilha flutuante e também pensar em outras alternativas além da ilha flutuante, porque a ideia começou com a ilha flutuante, né? Mas a gente tem várias outras técnicas possíveis. Biorremediação, quando a gente fala, é um nome muito amplo. Então existe a possibilidade de bioaumentação, de pegar micro-organismos que já são do próprio rio e, né, tratá-los, aumentar e fazer com que eles voltem. Então esse estudo, né, fantástico assim, que a gente está bastante empolgado para fazer, para colocar em prática realmente, né, se possível. E além da parte da pesquisa, sempre a gente acaba colocando também a extensão. Então, eu digo que, além da parte do protótipo em si, durante o caminho todo, a conscientização é também o nosso alvo, sabe? Eu acho que isso daí é muito bacana, né? A gente conseguir... E dá para fazer muito claramente, né? Ensino, pesquisa e extensão coletivamente. Porque a pessoa fica curiosa. Só a gente coletando água do rio, você já imagina o que eles estão coletando água do rio, não sei o quê. Aí isso já começa a fomentar, e a população ribeirinha, não dá para nem usar a população ribeirinha, mas o que mora à margem do rio ali, eles sentem muito essa poluição, eles são atingidos por essa poluição, né? Sim. Fabiola, por que, por exemplo, pergunta leiga, completamente leiga, mas por que eu não posso, por exemplo, colocar várias plantinhas dessa daqui dentro da água? Poder colocar, pode colocar, né? A forma que a gente só precisa é analisar e controlar o que elas estão fazendo lá. Entendi. Né? É que daí você perderia o parâmetro de análise. A gente perderia para ver até qual era a biomassa inicial, a biomassa final. Entendi. A gente está nesse protótipo da ilha flutuante para tentar ainda controlar, pesar, ver rendimento, né? E conseguir controlar também ali a grande biomassa. Não somente de plantinhas, né? Mas eu vou puxar mais um pouquinho a sardinha para o meu lado, de fungos também, que a gente vai estar trabalhando com a questão da biorremediação via fungos, né? Via também micro-organismos. Então, a princípio, para controlar. Mas a ideia, né? Justamente a gente já pegou algumas plantinhas do próprio rio para também fazer testes, é que essas plantas se reproduzam, né? E a gente, de repente, ache espécies mais propícias, né? Com mais ação, com mais potencial de despoluir, né? De minimizar os poluentes, né? Isso é muito importante para as pessoas entenderem que pesquisa, inovação, elas não brotam do dia para a noite. Sim. É preciso você ter parâmetros de resultado, é preciso você aferir, você medir, você acompanhar, né? Não é uma coisa que brota assim e sai acontecendo. Ainda mais mexendo com o meio ambiente, que mexe com a nossa vida, com a nossa saúde, né? A gente tem a introdução de alguma planta exótica, né? Que não é daquele, não é nativa. E aí, né? Ela vai causar realmente ali naquele ambiente. Muito bacana, Fabiola. A gente fica muito orgulhoso dos projetos que são realizados aqui. É ótimo a gente ter um apoio financeiro, mesmo que não seja do tamanho que a gente gostaria, mas com um apoio pequeno a gente já está fazendo construindo toda uma visão de inovação aqui. Na sua opinião, né, no seu entendimento, por que é importante trabalhar com inovação no ensino médio, trabalhar em inovação com projetos de pesquisa junto com os estudantes? Da primeira resposta já brota a própria ideia, né, que surgiu através de uma unidade que a gente fez aqui no IFE, buscando ideias de projetos de pesquisa e extensão, e as duas estudantes se destacaram com essa ideia. Então começou já, né, a própria ideia de fomentar a pesquisa e extensão, com pitadas de inovação, da própria ideia que surgiram das estudantes. E desenvolver projetos, então, de inovação, né, são muito importantes no sentido de que tem muita coisa para ser explorada ainda, né? Então, tem muita coisa que a universidade, o IFE, né, junto com as parcerias possíveis, aqui a gente tem a parceria também, né, possível da Prefeitura e da Secretaria de Meio Ambiente, né, que já entrou em contato com a gente, inclusive, para conversar, para a gente tentar fazer de tudo com que melhore a saúde da população, no sentido de que o meio ambiente é saúde, né, a poluição das águas, a poluição visual, e melhorar, né, conseguir fazer isso que eu disse,
levar o que é de bancada, né, que a grande dificuldade é essa, e inovar para a gente conseguir aplicar de fato, né? Então, a pesquisa básica que a gente fala, né, que é muito do que a gente consegue fazer dentro da nossa estrutura, ela tem muita importância, porque é a partir dessa pesquisa básica inovadora que ela pode ter continuidade e aumentar a escala, e isso pode ser aplicado. Que é o que aconteceu com o seu projeto, né? Que ele era um tipo de projeto, daí ele foi se ramificando e já está abrangendo vários campos, talvez várias áreas, né? Talvez geografia, né? Fazer mapeamento de todo esse rio, está envolvendo a comunidade, está envolvendo a prefeitura municipal, né? Sim. Pô, Fabiola, muito obrigado, agradeço esse espaço na sua agenda de compromissos aí, espero que sua entrevista para o Canal Futura seja muito bacana, como essa nossa foi. Pessoal, agradeço vocês, agradeço quem está vendo a gente aí, compartilhe o vídeo, se você gostou, passa para os outros aí, é muito bacana a gente poder conversar, a gente poder dialogar sobre o que a gente faz aqui no Instituto, a gente quer estar perto da comunidade, a gente quer estar perto de todo mundo. Falou, tchau, tchau, gente, até mais. Falou. Agora, eu acho muito legal, cara. Muito bom. Muito bom.